Nós falamos semana passada sobre algo que é muito importante nós compreendermos. O porquê nós passamos por essa vida, e muitas vezes nós estamos aqui na igreja, nós teríamos que receber bênçãos maiores, mas nós nos sentimos tão vazios, ou estamos insatisfeitos com as coisas que nós estamos vivendo. O porquê, por exemplo, nós temos tantas promessas que estão escritas aqui na palavra, e nós acabamos não desfrutando dessas promessas. Isso acontece porque a nossa essência, ela foi alterada quando o inimigo nos fez pecar. Quando Adão e Eva, quando eles pecaram, tudo mudou. E como fazer para que nós possamos restaurar aquilo que foi perdido? Nós precisamos voltar à essência que Deus nos colocou. Por que Deus te criou? Como Ele te criou? A palavra diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, se nós queremos viver uma vida completa, se nós queremos viver coisas maiores, se nós queremos viver o sobrenatural, nós precisamos o quê? Viver como a imagem e semelhança de Cristo. Nós precisamos ser restaurados. Nós precisamos ser avivados. Deixa eu te dizer uma coisa importante, isso você compreender. Você hoje, e o que você vive, é fruto de traumas que você viveu, de situações que te machucaram, de situações que te moldaram. Nós somos muito frutos, dos traumas que nós vivemos e das vitórias que nós alcançamos. Mas só que o que acontece? Geralmente, eu não sei porquê, que sempre a parte ruim aparece mais, Eu estava falando, acho que foi com o pastor Tiago essa semana, A gente estava falando sobre isso. Você vai fazer, pega uma pessoa que você conhece, tá? Você tem que elencar 5 defeitos e 5 qualidades. Cara, os defeitos, tu vai fazer assim, ó, rapidinho tu vê, É mole, 5 defeitos, a gente até falou, pode mais, Agora, quando você vai ver as qualidades, a gente vê muito pouco. A gente acaba tendo até dificuldade de achar algumas. Mas o que acontece? Por causa disso, você tem sido influenciado. O teu passado, eu já até preguei sobre isso, o teu passado tem te matado. Ele tem matado a sua alegria. Ele tem matado o seu futuro, porque enquanto você está preso lá atrás, ao teu passado, você não consegue viver livre para viver aquilo que Deus tem para você. Está dando para compreender? Então, quando nós falamos sobre a imagem e semelhança, nos remete a uma transformação que nós precisamos viver para vivermos satisfeitos, para sermos restaurados, para que possamos desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque eu tenho certeza de uma coisa: Deus tem grandes bênçãos para a nossa vida. Diga assim: Deus tem grandes bênçãos para a minha vida. Sabe? Então, nós falamos sobre isso. Se nós queremos ser restaurados, nós precisamos compreender de que forma nós vamos fazer isso. E o caminho, quem nos dá é o quê? A palavra nos mostra o caminho para isso. Nós precisamos ser restaurados à imagem e semelhança de Deus. E para isso, nós recebemos um exemplo vivo aqui nessa terra. Que foi quem? Jesus. Jesus, ele foi um exemplo vivo, para que nós pudéssemos descobrir o que está de errado, para que nós pudéssemos ser influenciados. Eu queria que vocês abrissem a palavra, João 14. João 14, versículo 5. Está escrito assim:
Vamos ler o 5 e 6. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Olha que interessante, como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Versículo 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Quer dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você observa isso, você vê, muitas vezes nós ficamos procurando caminhos para a nossa vida. Ele é o caminho, e o caminho dele traz as verdades. O que a verdade faz? Ela destrói as mentiras. E automaticamente, quando as mentiras são destruídas e nós recebemos as verdades, nós temos vida. Você compreendeu? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a pergunta que eu tenho que te fazer é a seguinte: quem tem te influenciado hoje? Quem tem influenciado você na sua vida? Muitas vezes nós somos influenciados por aqueles que nos cercam, por amizades. Muitas vezes a gente até muda para que a gente possa estar num ambiente legal, né? Por exemplo, quando eu era adolescente, muitas vezes eu era influenciado, eu mudava até algumas coisas que eu pensava, porque estava no meio de pessoas, eu gostava de estar ali no meio daquelas pessoas, sabe? Isso é muito normal, todos fazemos isso, porque o ser humano ele tem necessidade de ser aceito. O ser humano ele quer ser aceito, ele quer ser amado, ele quer ser querido, sabe? Então, muitas vezes nós somos influenciados pelas pessoas que nos cercam, somos influenciados por pessoas da mídia. Hoje tem essa benção desse YouTube, né? Que por um lado é benção, mas por outro lado é misericórdia. Ao mesmo tempo que você está assistindo um culto hoje, você está assistindo aí da sua casa e tem sido bênção, muitas vezes chegam informações totalmente distorcidas para a nossa vida, porque qualquer um pode falar. Qualquer um pode falar. Você está entendendo? Então, muitas vezes nós temos sido influenciados por pessoas, por celebridades, por exemplo, pessoas do mundo, até do mundo gospel, pessoas que não são pessoas que deveriam nos influenciar, sabe? Jogadores de futebol, hoje tem os influencers, né? Hoje cara, é absurdo, né? Hoje quando eu cheguei aqui, o Davi deve ter quantos anos, Davi Miguel? Deve ter 8 anos, né? Os filhos da Andressa e da Fernanda. Um virou para o outro e falou assim: mas você já pegou o código do TikTok? Eu falei: isso é o fim do mundo, cara. Você está entendendo? Eles estão sendo influenciados pelo TikTok. E vai abrir o TikTok para tu ver o que tem lá. Você está entendendo? Então, sabe o que tem acontecido? A nossa identidade tem sido distorcida. A sua identidade tem sido distorcida. Porque dia após dia estão colocando mentiras em você. E o inimigo ele coloca mentiras em você, você pode ter certeza disso. Ele diz que você não é capaz. Ele diz que você não vai conseguir. Ele diz que você está sozinho. Porque quanto maior a mentira que ele conseguir colocar em você, mais você vai cair, mais você vai ficar prostrado, mais você vai ficar revoltado com as coisas. O Jefferson, que sempre ele tem uma pessoa que ele conhece, que ele estava me contando, né? Que a pessoa falou: eu acredito em Deus, mas eu estou de mal com Ele. Sabe? Porque são mentiras que são colocadas. Porque Deus, Ele não quer o nosso mal. Deus, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então quando nós estamos na nossa vida, muitas coisas acontecem, gente. E se eu disser para você que nós temos explicação para tudo o que acontece, é mentira, não tem como. Mas nós temos que pegar todas essas coisas e tomar cuidado para que aos poucos elas não nos traumatizem, mas que possam nos fortalecer. Vocês estão compreendendo?
Então é muito importante você enxergar que, para que você possa viver uma vida melhor e uma vida sobrenatural, você precisa ser influenciado por um, que é quem? Jesus Cristo. Ele é aquele que tem que influenciar o nosso dia a dia. Ele é aquele que tem que influenciar as nossas decisões. Ele é aquele que tem que influenciar o seu sim e o seu não. Ele é aquele que tem que influenciar no momento que você estiver lá, pronto para fazer alguma coisa que talvez desagrade a ele, mas agrade as pessoas. Quem vai ser influenciado por quem? Pelas pessoas ou por ele? Sabe? Ele é aquele... É interessante, né? Muitas vezes a gente tenta agradar tantas pessoas. Quando a gente desagrada um pouquinho assim, ó, elas somem. E a gente fica sozinho. Mas Deus é tão interessante que mesmo que a gente corre dele muitas vezes, a gente foge dele, a gente tenta fazer, sabe assim, não Senhor, não, deixa eu seguir o meu caminho aqui agora um pouquinho, não, até aqui o Senhor vai, daqui para lá eu prefiro cuidar da minha vida própria, sabe? Mas Ele está ali sempre com o amor dele, pronto a cuidar da nossa vida, pronto a nos levantar. Se você cair, seus amigos sabem o que vão fazer, ó, a maioria, porque de amigo não tem nada. Mas se você cair, você pode ter certeza que sempre Deus vai estar lá, com a mão dele erguendo, para que possa nos levantar, para que possa te levantar e fazer você viver o sobrenatural, sabe? Então, é muito importante nós compreendermos isso. Quem tem que nos influenciar? Jesus. É Ele que nos influencia, Ele que precisa guiar as nossas decisões, guiar as nossas vidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. As mentiras que o inimigo tem colocado na sua vida, elas só vão ser consertadas quando a verdade chegar até você. As mentiras que você tem vivido, os problemas que você tem vivido no passado. Quem aqui tem dificuldade de esquecer o passado? Seja vulnerável aqui. Eu tenho dificuldade de esquecer o passado. Sabe? O teu passado está impedindo você de viver coisas maiores. O seu passado está te amarrando e fazendo com que você fique preso. Porque às vezes há momentos que você tem que avançar e você está ali, ó. Não, isso já aconteceu lá atrás. Não, aconteceu assim, assado. Agora eu preciso me resguardar. Não, tem coisas que tocam na gente que a gente chora, que a gente desaba. Você está entendendo? Nós somos muito moldados pelo nosso passado. Às vezes pode parecer que você esqueceu. De repente, quando toca naquele assunto, você desaba. Mas é importante, nós não podemos viver na mentira que o inimigo tem colocado sobre a nossa vida. Nós precisamos viver as verdades que Deus tem para a nossa vida. E você precisa viver as verdades. Se você olhar, não vou pedir para abrir não, senão a gente vai estender demais. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 fala que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O passado, se nem Deus lembra, por que você vai ficar trazendo à tona? Se aquilo que te fez triste lá atrás, ou que você mesmo tenha feito lá atrás, há pessoas que têm um peso muito grande por erros que tiveram lá atrás, decisões que tomaram lá atrás, e por causa disso se sentem pesadas, sabe? Se sentem infelizes. Deixa eu te dizer, Deus não se lembra mais disso. A palavra diz que Ele pega o nosso passado e joga no mar de esquecimento dele. E eis que tudo se faz novo. Essa é a verdade de Deus. Essa é a verdade. Qualquer coisa contrária é as mentiras que o inimigo vem tentando colocar sobre a sua vida. Quem fica tentando lembrar o passado é Deus ou é o diabo? Quem fica tentando te fazer olhar para trás? O inimigo. Toda vez que vierem te acusar de alguma coisa que você fez lá atrás, você fala, reda-te de mim, Satanás. Sabe? Porque o inimigo, ele vai sempre tentar fazer você parar. Ele vai sempre tentar fazer você olhar para trás.
Então, é muito importante nós compreendermos isso. Se nós queremos viver a imagem e semelhança de Cristo, se nós queremos nos tornar a imagem e semelhança do Pai, nós precisamos viver o caminho, a verdade e a vida. O passado tem que ficar para trás, nós precisamos ser transformados. Essa palavra, engraçado, você não estava para mim falar ali não, mas essa palavra transformação, ela é uma palavra difícil, porque transformar é difícil, né? Se transformar é difícil, porque a gente fala sempre dos outros, mas quando a gente fala de nós mesmos, quando nós falamos de nós mesmos, é difícil você mudar, porque você pensa assim, eu tenho que mudar aqui, aqui e aqui. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Você está lá na frente, aí você olha, estou fazendo tudo de novo igual, cara. Aí você luta, de repente você volta lá. É uma luta. Ser transformado não é fácil. Se você achar que você, é facinho, eu estalo os dedos e tudo vai ser diferente. Não é assim que a coisa acontece, sabe? Nós precisamos lutar para que nós possamos ser transformados dia após dia, um pouquinho de cada vez, sabe? Você vai dando passos. Assim como uma pessoa está em depressão, quando uma pessoa está em depressão, ela no estalar de dedos ela resolve a depressão dela? Não, ela vai tomando passos, dando passos que vão mudando a vida dela, passos que ela vai avançando, passos que as coisas vão sendo, vão se voltando ao normal. Tem pessoas que têm dificuldade de ir na rua, aí elas vão dar um passinho aqui, dar um passinho lá, e de repente vai aqui mais perto, depois ela começa a ir mais longe, até que um dia volta tudo ao normal, sabe? Então, hoje eu queria falar sobre se Ele tem que nos influenciar, se Cristo tem que nos influenciar. Nós precisamos então entender algumas características importantes, características de Cristo que precisam ser influenciar a nossa vida. Se você puder anotar, anota. Hoje eu quero passar para você 7 características que você precisa viver para que você possa ser transformado. Sabe o que vai acontecer? Eu garanto para você que o inimigo vai tentar colocar isso como mentira na sua vida. Eu garanto para você que o inimigo vai tentar falar que você não vai alcançar isso. Isso eu te garanto, porque o inimigo, ele vai mentir. Ele vai tentar te derrubar. Mas eu posso te garantir uma coisa: se você lutar por isso aqui, por essas 7 características, para você ser transformado nessas 7 características, você pode ter certeza que a sua vida vai ser outra. E nós começamos falando de algo que parece tão básico, e vamos ao final a algo que parece ser tão impossível de ser alcançado. Mas tudo isso está aqui na palavra. Jesus não veio só para nos salvar. E olha que eu estou falando só, né? Não é só. Já é coisa demais, já é coisa pra caramba. Mas Ele veio para nos mostrar o caminho. Ele veio para nos mostrar o que nós devemos fazer aqui nessa terra, como nós devemos viver aqui nessa terra. E eu queria começar falando aqui sobre as 7 características. Primeira característica, eu queria que vocês abrissem Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Vou voltar só no 28, tá? Para a gente completar aí. Romanos 8, 28. Está escrito assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha que interessante. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, os que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Primeira característica que você precisa
ter aqui nessa terra, você precisa viver como filho de Deus. Entenda, a palavra diz que quando nós recebemos a salvação, nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós passamos do império das trevas para o reino da luz, e a partir disso nós fomos predestinados a sermos filhos, irmãos de Cristo, a imagem e semelhança dele. Só que tem um problema. Muitas vezes a gente passa pela igreja, nós entramos aqui, nós até cantamos, nós somos filhos de Deus, sabe? Nós fomos, o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Mas sabe qual é o problema? Será que realmente a gente vive como filho? Será que, é a pergunta que eu preciso te fazer, será que realmente você vive como um filho? É óbvio que hoje está um pouco distorcida essa questão de pais e filhos aqui na terra. Hoje está muito complicado isso, sabe? A gente vê cada coisa acontecendo. Mas eu posso dizer lá na minha casa que, graças a Deus, eu tenho exemplos tanto de pai quanto mãe. Lá em casa, graças a Deus eu nunca apanhei, né? Mas não é porque a gente era mimado, não. Lá em casa, se minha mãe olhasse assim, a gente já sabia que não tinha que fazer, que tinha que parar. Se eu quisesse alguma coisa, eu olhava para ela e falava assim, tipo assim, com os olhos eu pedia, e com os olhos ela dizia não, e com os olhos eu abaixava e ficava quietinho, né? Mas uma coisa eu tinha certeza, sabe o que era? Que eu podia fazer o que fosse, eu podia passar por luta que fosse, eu sabia que eles estavam comigo sempre. Eu podia entrar nas confusões, mas eu sabia que eles estavam sempre comigo. Eu podia arriscar, porque eu sabia que eles sempre estavam comigo. Vocês estão compreendendo? Nós precisamos viver como filhos. Você precisa viver como filho. E filho é viver com segurança em Deus. Antes disso aqui, ele fala, olha, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, até quando parece que você está perdendo, Deus está construindo a sua vida. Ele está preparando a sua vida. Sabe? Ele está te moldando. Ele está fazendo você crescer. Então, é muito importante. Primeira coisa, você precisa viver como filho. E você precisa colocar isso. O filho, quando está com problema, ele faz o quê? Pai, mãe, estou com um problema assim, assim, assado. Óbvio, nem sempre a resposta vai ser sim, né? Às vezes a resposta é não. Mas você sabe onde procurar. Você precisa viver como filho. Filho de Deus. Quando você for tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão, obviamente nós vamos falar sobre isso, pedindo direção a Deus. Mas também você vai saber quem está por trás, te dando costas largas. Isso é interessante, né? Porque quando você sabe quem está contigo, você tem costas largas. Pô, te dei uma moral agora, hein, cara? Isso aí. Depois pode dar um chocolatezinho para ela que eu também como. Dá uma moral, dá uma moral. Sabe? Então nós precisamos viver como filhos. Essa é a primeira característica. Sabe? Você precisa... você não pode mais viver como escravo. Há pessoas que vivem na igreja, mas vivem como escravos. Sabe? Jesus, por que isso está longe de mim? Ele nunca falou que está longe, ele falou que ele sempre está perto. Quem pode não estar enxergando é você. Você está vivendo como o quê? Como escravo, como órfão. Eu falo que às vezes, na nossa incredulidade, e todos passam por isso, nós temos crises de orfandade. O que são crises de orfandade? É quando você esquece quem é seu pai. É quando você esquece quem é seu pai, aí você tem umas crises que, aos olhos da fé, são inexplicáveis. Os olhos do homem é normal, mas os olhos da fé é inexplicável, porque aquele que está com você é maior do que todas as coisas que você vai enfrentar. Aquele que está contigo é maior que todas essas coisas, sabe?
Essa é a primeira característica. Segunda característica, tá? Ele tinha a direção de Deus. Jesus tinha a direção de Deus, e nós precisamos buscar a direção de Deus. O que é a direção de Deus? Muitas vezes, nós queremos decidir a nossa própria vida. É o que ensinam aí fora. É o que ensinam aí fora. Não, você sabe muito bem o que você quer para a sua vida. Ninguém tem que influenciar na sua vida. Ninguém tem que dizer para onde você vai. E por causa disso, muitas vezes a gente só bate com a cara na parede. Sabe? Porque nós muitas vezes como nós somos tão pequenininhos, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, quem tem que dar a nossa direção? Somos nós mesmos? São as pessoas que estão ao nosso redor? Não. Quem tem que dar a direção da nossa vida é Deus, é o Pai. Você vê, olha Jesus. Nós estamos falando sobre sermos iguais a Jesus, tá? Em tudo Jesus era guiado pelo Pai. E ele sempre falava, né? Olha, eu faço isso por causa do meu Pai, para que vocês vejam que é Ele que está fazendo todas as coisas. Então Jesus era guiado o tempo todo. Vai para lá, e Jesus ia. Vem para cá, Jesus ia. Certa vez Jesus até, na hora lá de quase, ele estava quase sendo crucificado, Jesus pensou em dar para trás. Ele pensou em pegar o próprio caminho dele. Que ser crucificado? Eu sou filho do Pai, filho de Deus. Vou ser crucificado? Mas quem deu o caminho? Deus. Olha, entenda isso, gente. Às vezes nós vamos passar por lutas que nós não compreendemos, mas tudo tem propósito. Jesus, ele precisava sofrer e morrer por pessoas que não eram dignas, porque nós não somos dignos. Nós não somos dignos. Mas ele foi lá, se sacrificou por nós, e ele falou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Então quem tem que dar o caminho da nossa vida? Deus. Parece tão banal, tão bobo. Não, isso é muito sério. Porque até nas mínimas decisões, quem tem que dar o veredito é Deus. A minha oração é sempre essa: Senhor, mostra-me os teus caminhos, Senhor, mostra-me os teus caminhos. Às vezes a gente está conversando com algumas pessoas, né? E eu tenho 34 anos, né? E às vezes eu converso com pessoas de 70, 80, 50 e poucos anos, enfim. Pessoas que obviamente têm muito mais experiência que eu. Muito mais experiência de vida que eu. E como eu vou orientar essas pessoas? Sabe o que eu faço? Elas estão conversando comigo e eu falo: Pai, me mostra o que o Senhor quer falar. Elas estão falando e eu estou ali: Senhor, me mostra. Porque quando eu vou falar, não pode ser os meus caminhos. Eu não posso falar os meus caminhos para a vida das pessoas. Eu preciso falar os caminhos de Deus para a vida das pessoas. Você está entendendo? E de vez em quando sai cada coisa que depois eu fico pensando: eu falei isso? Porque não tem lógica. Você está entendendo? Porque essa é a grande questão. Nós precisamos buscar os caminhos de Deus, os caminhos do Pai. Porque quando Ele dá os caminhos, nós somos abençoados. Eu acho que eu vou ter que acelerar, gente, que nós só estamos na segunda característica. Vamos lá, a terceira, são 7. Outra coisa importante: se você sabe o caminho de Deus, você precisa ser intencional. Seja intencional. Jesus Cristo, Ele era intencional. O que é ser intencional? É você saber o que você está fazendo e fazer aquilo ali, buscar aquilo ali, não se desviar. Se Deus te der um caminho, não se desvia. Porque cada desvio, você demora mais tempo para chegar onde tem que chegar. Você está compreendendo? Cada tempo que você perde, você está perdendo. E tempo que muitas vezes não volta mais atrás. Está entendendo? Vou fazer uma pergunta aqui, que eu falei que ia fazer hoje. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão, por favor. Sem medo, gente, sem medo. Solteiro. Solteiro. Vocês dão uma olhadinha aí, pode dar uma olhadinha, tá? Sabe por que eu falei que ia fazer essa pergunta? Eu falei que ia fazer essa pergunta porque às vezes tem tantas pessoas aqui na igreja que a gente olha para o lado e a gente não sabe quem é solteiro e quem não é.
E tem muitos que estão procurando alguém para estar junto, alguém para estar do lado. Aí eu vou falar sobre ser intencional, tá? Você está procurando alguém para quê? Para namorar ou para alguém que te faça feliz e você case? A nossa ideia, o que Deus quer para a nossa vida é que nós formemos famílias, que nós possamos casar, correto? Aí sabe o que acontece? Às vezes, a pessoa solteira fica procurando um monte de gente que não tem nada a ver e não sai do lugar, é infeliz. Você está sendo intencional? Não. Você está entendendo? Você não está sendo intencional. Você está tentando, chutando com a sua própria força, tentando fazer de qualquer jeito. Você precisa ser intencional. Em todas as áreas da sua vida você precisa ser intencional. No seu trabalho, você precisa ser intencional. Você está indo para onde? Às vezes você quer chegar, vou dizer aqui, deixa eu ver um exemplo aqui. Você quer ser um contador, igual o pastor Tiago. Você quer fazer faculdade de contabilidade e ser um contador, tá? Só que o que acontece? Você já teve essa direção, Deus já te mostrou essa direção, correto? Mas o que precisa acontecer? Você tem que chegar lá, mas tem que estudar, tem que pagar a faculdade, tem que fazer um monte de coisa. Para isso, você precisa ter um trabalho. Como é que você vai pagar a faculdade? Mas o teu trabalho não pode te desviar do ponto principal. Você vai trabalhar ali para chegar lá. Vocês estão entendendo? Quem é intencional? Vocês estão trabalhando para pagar a sua faculdade, para você chegar no seu objetivo. Às vezes, Deus falou para mim ser contador, sabe? Mas você começa a trabalhar aqui, aí você se perde aqui. Aí entra na roda do rato, sabe? Sabe o que é a roda do rato? Já viu aqueles ratinhos que ficam rodando, não sai do lugar? É a pior coisa que existe. Muitas vezes a gente vive isso na nossa vida, em diversas áreas. A gente fica rodando, não sai do lugar. Por quê? Nós não somos intencionais. Nós ficamos chutando para tudo quanto é lado, sabe? A cada oportunidadezinha que aparece, algumas oportunidades são de Deus, mas a maioria é tudo do diabo para te desviar. Essa é uma realidade. Então, nós precisamos ser intencionais. Quarta característica: seja servo. Abre aí a Bíblia, em João capítulo 13. João 13, versículo 4. Está escrito assim, Jesus, né? Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Logo exagerado. Versículo 10, respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e Senhor. Quer dizer, estavam sendo discipulados por Jesus, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Olha que interessante, a palavra dá o caminho, né? Felizes serão se as praticarem. Então, quarta característica: você precisa ser servo. Geralmente as pessoas não querem ser servas, as pessoas querem ser servidas. Todo mundo quer: venha a mim. Mas quando você
se torna discípulo de Cristo, que você é influenciado por Cristo, você precisa servir aqueles que estão à sua volta. Nós temos aqui, por exemplo, os nossos voluntários. São pessoas que estão servindo vocês. Vocês estão sentados aí na cadeira limpinha, com o chão limpinho, com coisas. As pessoas receberam vocês lá na porta. Tem pessoas que abrem a igreja, pessoas que fazem aqui, tem pessoas que fazem o cafezinho, tem pessoas que estão transmitindo enquanto está todo mundo sentadinho participando do culto. As pessoas estão transmitindo. Essas pessoas estão servindo a outros, não só a Deus, servindo a Deus em primeiro lugar e servindo também a pessoas. Vocês precisam também servir a pessoas, porque essa é a lei. Às vezes o nosso narizinho está tão empinado, cara, que a gente só quer vem a nós. E o vem a nós nunca vai nos satisfazer. Nunca vai te satisfazer. Sempre quando você der, você está dando. Aí isso vai te fazer completo. Então você precisa ser servo, assim como Cristo foi. Olha que legal, Jesus era o mestre, e ele fez questão de lavar os pés dos seus servos. Quer dizer, sendo humilde, sabe? Sendo humilde. Então é muito importante você servir aos outros. Versículo 5, característica 5. Nós precisamos ser a luz do mundo. Então vamos lá, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vou ler rapidinho. Versículo 14, está escrito assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Gente, o que nós precisamos fazer para ser a luz do mundo? Jesus, por onde passava, ele iluminava. Isso quer dizer que por onde ele passava, ele fazia a diferença. Por onde ele ia, as pessoas falavam: aquele ali é o Cristo, aquele ali é diferente. E nós precisamos ser a luz por onde quer que nós formos. Você precisa ser a luz por onde quer que você vá. Você está aqui hoje para quê? Você aqui está para receber instruções, para que quando você saia lá fora, você possa ser luz. Então quando você chega na sua casa, você precisa ser luz. Eu estava falando agora dos pais. Vocês precisam ser luz na casa de vocês. Exemplos. É engraçado que fala sobre a obra que nós fazemos. Quer dizer, as coisas que nós fazemos aqui nessa terra. Sabe? Às vezes as pessoas falam: ah, mas eu não quero aparecer. Não, vão falar que eu estou querendo me aparecer. Não, a palavra diz para você aparecer. A palavra diz para você ser luz. Ela falou que você não pode ficar escondido. Se Deus está te preparando, não é para ficar escondido, é para você aparecer e fazer a diferença. Não aparecer por você mesmo, é óbvio, mas para que você possa aparecer e ser luz para aqueles que estão à sua volta. Eu sempre tive muita dificuldade com isso, porque eu sempre fui o cara que falei muito assim, sabe? Não, eu sempre pensei muito do que as pessoas pensavam, né? Então tipo, elas vão pensar que eu estou querendo aparecer, vão pensar que eu estou fazendo só para me engrandecer. Então eu sempre coloquei todo mundo para fazer para mim, né? Eu falava: não, alguém vai orar? Ora aí. Quem faz isso? Aperta a mãozinha para orar. Deus está vendo. Sabe? Então, você não pode ficar escondido. Até quando você vai ficar escondido? Até quando você vai ficar escondido? Até quando o amor que Deus tem derramado sobre a sua vida, e que você tem recebido, e você tem crescido, você tem amadurecido, até quando tudo isso vai ficar escondido? Você precisa ser luz por onde quer que você vá. Você vem aqui, você recebe a glória de Deus, você recebe a luz de Deus, e quando você sair lá, você tem que brilhar essa luz de Deus. Era o que Jesus fazia. Por onde ele ia, ele brilhava a luz de Deus. Por onde ele passava, ele fazia a diferença. É legal que tem pessoas que chegam perto da gente, né? Que faz total diferença. Quando elas chegam, parece que o ambiente muda. Elas acalmam as pessoas. Ela traz alegria. Tem gente que quando chega agita tudo, né?
Tem gente que quando chega parece que até espiritualmente fica mais agitado, sabe? Não, não, não. Isso eu não estou falando de pessoas que talvez ainda não conheçam o amor de Deus, não. Estou falando muitas vezes pessoas que conhecem o amor de Deus. Está entendendo? Então, nós precisamos ser aqueles que acalmam as coisas, fazer as coisas ficarem mais tranquilas. Muitas vezes você é luz quando você traz paz para algum ambiente. O que é a luz? A luz ela ilumina, não é? A luz ela faz diferença. Então, às vezes, é igual relacionamento de pessoas é muito difícil, cara. Muito difícil. Você lidar com pessoas. Cada pessoa pensa de uma forma diferente. Você está entendendo? Então, o que acontece? Você muitas vezes você vai ter que ser luz. Às vezes se calando e às vezes da forma que você falar com luz. Existe uma diferença muito grande. Tem muita gente que está falando até o que é certo, mas não sabe falar. Ao invés de trazer luz, traz trevas. Você está entendendo? Então nós precisamos ser luz para onde quer que nós passarmos. Essa era mais uma característica que Jesus tinha. E mais, não é só, eu vou ser luz na igreja. Eu vou ser luz no meu trabalho. Não. Por onde você for, você tem que brilhar a luz de Deus. Isso é dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, por onde quer que você for, aqui na igreja, você precisa ser luz por onde quer que você vá. Porque, posso te dizer uma coisa? Essa luz, ela te acompanha a cada momento, a cada instante. Você só precisa deixar ela brilhar através da sua vida. Amém? Característica 6. Você precisa ser uma boa videira. Olha, não vou ler não, está escrito em Lucas capítulo 6. Mas o que acontece? A palavra diz que Jesus é a videira perfeita, correto? Jesus é a videira perfeita. Falar que nós temos que ser videira perfeita é meio complicado. Mas essa era a ideia original. Mas nós precisamos ser uma boa videira. Por que a palavra fala sobre Jesus ser a videira perfeita? Porque tudo que está ligado a Ele dá bons frutos. E onde Jesus passava, Ele dava bons frutos. E como você conhece a árvore, se ela é boa ou ruim? Pelos frutos. Então, a gente, sendo bem sincero e bem prático, se nós queremos viver as coisas grandes que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos dar resultados a Ele. Dar bons frutos. Quais são os frutos que você tem dado a Ele? Quais são os frutos que você tem dado para Deus? Porque essa história, eu cheguei agora há pouco na igreja, nem entendo nada muito direito, eu estou pouco tempo na igreja. Não, desde o início você tem que começar a dar frutos. Às vezes é compartilhando o amor que Deus tem te dado. Porque se você compartilha, você é luz, você compartilha e acaba dando frutos. Está entendendo? Às vezes você dá frutos com o seu trabalho, com o seu dom. Por exemplo, tem o João aqui, está tocando teclado. Ele está dando frutos. Ele está abençoando. Obviamente, ele precisa dar frutos, ele precisa ensinar outras pessoas a também tocarem teclado. Iguais a ele. Se possível, melhor ainda, como todos nós devemos fazer. Você está entendendo? Não é que você toque mal não, irmão, você toca bem. Estou pegando no teu pé hoje, né? Mas você está compreendendo? Nós precisamos dar frutos para o Pai, sabe? Isso é muito importante, porque se você dá bons frutos, você vai ser conhecido pelos seus frutos. A árvore se conhece pelos seus frutos, e você precisa dar frutos para Deus. E eu queria falar sobre o sétimo. Sobre a sétima característica, eu queria que vocês abrissem aí 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Coríntios capítulo 5. Versículo 18.
Vamos lá. Versículo 18. Está escrito assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A sétima característica que nós precisamos ter aqui nessa terra: nós precisamos ser embaixadores do Pai, embaixadores de Deus. O que é você ser um embaixador? O que é você ser um embaixador de alguma coisa ou de um país? É você ser o representante legal daquele país em outro lugar. E nós precisamos ser embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo. Isso quer dizer o quê? Se Ele vai fazer alguma coisa aqui nessa terra, nós precisamos representá-lo aqui. Se Ele vai fazer alguma transformação na sua casa, é você que vai ser a luz, você que vai ser o embaixador, você que vai levar esse amor até as suas famílias. Se Ele vai fazer alguma coisa no seu trabalho, você precisa ser esse embaixador. Se Ele vai fazer alguma coisa aqui na igreja, eu estou aqui, Senhor, eu quero fazer parte disso, sabe? Se Ele vai curar alguém, você tem que ser a mão que vai ser imposta sobre essa pessoa, para que essa pessoa seja curada. Se Ele vai libertar alguém, você precisa ser a pessoa que vai fazer a oração para que essa pessoa seja libertada. Você está entendendo? Existe uma diferença nisso. Nós precisamos ser embaixadores de Cristo e vivermos todas as coisas que Deus tem para a nossa vida. Eu quero te falar uma coisa. Nós estamos vivendo dias muito importantes, e dias que nós precisamos mergulhar na palavra e conhecer cada vez mais as coisas que Deus tem para a nossa vida, porque nós precisamos de coisas maiores. Eu sei que você precisa de coisas maiores. Muitas vezes a sua insatisfação é porque você não se contenta com o pouco que você tem vivido, você não se contenta com as migalhas que você tem vivido. Mas o que eu tenho para te dizer é que a palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Diga assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida. Deus tem planos maiores para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Fica de pé em nome de Jesus, fica. Ele te chamou para ser embaixador dele aqui nessa terra. Ele te chamou para fazer a diferença por onde quer que você vá. Ele te chamou para você fazer o sobrenatural. E o que você precisa fazer? Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Faça a sua obra sobre a minha vida. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Seu amor. Eu quero mais da Tua presença sobre a minha vida. Eu quero ser transformado por Ti, Senhor. Mostra-me os Teus caminhos, Senhor. Eu não quero mais ficar vivendo conforme o mundo. Eu não quero ficar vivendo mais conforme as coisas lá de fora. Mas eu quero viver conforme a Tua presença sobre a minha vida, Pai. Coloca a mão no seu coração, coloca. Espírito Santo, vem com Teu amor sobre esse lugar, Pai. E traga mais da Sua presença sobre a vida de cada um, sobre a vida dessa pessoa que está em casa agora. Que o Senhor possa ir lá no mais profundo, Senhor, e fazer o Teu sobrenatural. Nós queremos ser transformados, Pai. Nós queremos ser avivados. Nós queremos ser totalmente transformados pelo Teu amor, Senhor. Então, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Levanta as suas mãos agora para os céus. Levanta e fala assim: eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Faz o Teu sobrenatural sobre a minha vida, Pai. Eu quero mais. Eu não quero ficar na superfície. Eu quero mais da Tua presença, mais do Teu poder.
Não importa quanto tempo você tem de igreja, não. Existe mais para você. Existe mais para a sua vida. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está te chamando para uma nova história. Deus está te chamando para você mudar a sua casa, mudar a sua família. Deus está te chamando para você possa se reerguer. Ele não te quer caído. Ele não quer que você fique aí prostrado. Mas Ele quer que você viva o sobrenatural. Ele quer que você seja luz por onde quer que você vá. Ele quer que você faça a diferença. Se Cristo fez, Ele falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele já fez. Então, se revista da autoridade de Filho de Deus e viva o sobrenatural. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. O teu amor, ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais. Só o teu amor, só o teu amor, só o teu amor me faz gastar minha vida aos teus pés. O teu amor, ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais. E a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, depois que eu olhei pra ti. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, sua presença vale mais, sua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. E a minha vida, e a minha vida. Entrega a sua vida para Ele, vai. E a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, depois que eu olhei pra ti. Tua presença vale mais,
presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. O Senhor vale mais que tudo, Pai. Vale mais. O teu amor vale mais que Tua tudo, Jesus. presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Aleluia, Pai. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença. Eis-nos aqui, Senhor. Entrega essa vida para Ele. Tua presença. Eis-me aqui, Senhor. Mostra-nos os teus caminhos, Senhor. Mostra-nos os teus caminhos. Mostra-nos a tua vontade, Pai. Vai agora sobre cada um aqui, Senhor. Tira as mentiras que o inimigo tem colocado, Espírito Santo. Tira. Tira toda a sensação de impotência. Tira, Senhor. Tira a sensação de incapacidade. Tira, Pai. Tantas vezes que o mundo nos fez nos sentirmos tão pequenininhos. Isso é mentira. É mentira do inimigo, porque nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima de todas as coisas. Aleluia, Pai. Vai no mais profundo, Senhor. Cristo, coloca as tuas características sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos sair daqui transformados, avivados, cheios e completos, Pai. Nós repreendemos todas as obras de Satanás na nossa vida. Repreenda as obras do inimigo sobre a sua vida. Repreenda, diga assim: eu repreendo todas as obras do maligno sobre a minha vida. Eu repreendo todas as mentiras que o inimigo tem colocado na minha vida. Eu repreendo todas as decepções que o inimigo tem colocado na minha vida. Eu repreendo todos os traumas que o inimigo tem colocado na minha vida. Declara isso com a sua própria boca, declara. Nós queremos ser uma geração livre que viva as coisas grandes que Deus tem para a nossa vida. Senhor, encha-nos com teu amor e com a tua liberdade, Pai. Tira todo o peso, Deus, todo o peso. Nos torna livres para vivermos o teu amor e para sermos a sua luz, Pai. Nos reveste com a sua autoridade, que possamos sair daqui como embaixadores seus, Deus. É isso que a palavra diz que nós temos que ser, embaixadores seus. Que onde nós colocarmos a palma das mãos possa ser abençoado. Que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés possa ser abençoado, Pai. Levanta suas mãos para os céus, mas levanta com a palma para cima, como forma de receber. Espírito Santo, eu peço, venha com teu poder aqui sobre cada mãozinha levantada, Deus, e derrama do teu poder, Pai, da tua glória, Senhor. Que quando essas mãos forem colocadas sobre o enfermo, esse enfermo possa ser curado, Pai, em nome de Jesus Cristo. E quando essas mãos forem postas sobre algum lar, sobre alguma coisa que está sobre a maldição, meu Pai, sobre a coisa do inimigo, nós repreendemos e que isso possa ser transformado. Que onde colocarmos a palma das nossas mãos e a planta dos nossos pés possa ser abençoado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo sobrenatural, Senhor. Eu profetizo sobrenatural. Nós vamos sair daqui realizando coisas sobrenaturais, Pai, em nome de Jesus Cristo. Quando nós chegarmos na nossa casa, nós vamos impor as mãos sobre os nossos familiares e eles serão transformados, Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Discípulos teus. Nos faça iguais aos teu filho, Pai. Levanta as suas mãos agora e só adora Ele, só adora Ele. Seja exaltado, Pai. Nós te adoramos. Toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Tudo é para ti, Jesus.
está pronto. Mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas. Ele vem, Ele vem. Já é quase hora, e ainda estou queimando. Olho protegido. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Contigo estarei, na saúde ou na doença, não te deixarei. Dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Contigo estarei, na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom ou dia
Nós te damos toda a honra, toda a glória e louvor, Pai. Seja exaltado. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Seja adorado, Senhor. Que o teu amor possa estar sobre cada vida aqui, Senhor. E possamos sair daqui com a tua luz, com o teu poder e com a sua glória. Que possamos sair daqui transformados e cheios do teu poder e ousadia. Que tenhamos uma semana poderosa, uma semana cheia de conquistas, uma semana cheia de vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o